Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, verso 1 ao verso 3. Bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã, que esse seja um dia de bênção para nossas vidas, que nós possamos a cada dia assumirmos esse compromisso de andarmos ao lado do Senhor, como o salmista Davi nos orienta no Salmo 139, verso 1 ao verso 3. Ele mesmo fala que Ele nos sonda e nos conhece, sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos. É o único que penetra os nossos pensamentos do nosso coração. Ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Eis a razão pela qual a cada manhã nós iniciamos com a nossa primeira audiência diante dEle, louvando o nome dEle, buscando e entregando nossa vida, os nossos planos na mão desse grande Criador dos céus e da terra. Nós temos estudado o livro de Gênesis e nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Gênesis, capítulo 19, o verso 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Praticamente o capítulo 19 nos dá uma sequência do capítulo 18. E aqui nós podemos ver que os anjos que foram até a casa de Abraão e saíram da casa de Abraão estavam chegando agora em Sodoma e Gomorra, na casa de Ló. Abraão tinha ficado com o Senhor na sua casa conversando, enquanto os dois anjos agora, ao anoitecer, eles estavam entrando na cidade de Sodoma e Gomorra. Ló se demonstra extremamente hospitaleiro, uma virtude para um homem daquele período, um patriarca daquela época. Geralmente, a cultura daquele período ensinava que um homem deveria ser hospitaleiro, hospedar as pessoas que se direcionavam à sua casa. E aqui nós podemos ver claramente que Ló se demonstra ter essa virtude na vida. Levou para sua casa e lá, hospedado na sua casa, eles também foram muito bem tratados, alimentados. Mas dentro da palavra de Deus, nós começamos a perceber as razões pelas quais Deus, de fato, iria derramar os seus juízos sobre Sodoma e Gomorra. Os homens daquela cidade, ao perceberem que Ló tinha hospedado na sua casa duas pessoas, eles começaram a fazer planos como que eles poderiam abusar daqueles homens. Ao ponto que bateram nas portas da casa de Ló e pediram para que Ló colocasse para fora aqueles hóspedes que estavam na sua casa. E Ló, tentando intervir, colocou em risco a sua própria família, pedindo para que eles, em vez de abusar dos homens que estavam dentro da sua casa, abusassem das suas duas filhas, que eram virgens. Mas os homens que estavam fora da casa, os homens daquela cidade, de fato demonstraram um caráter torpe, um caráter pervertido, um caráter que de fato revelava a razão pela qual Deus iria destruir aquela cidade. Quando os anjos chegaram na casa de Ló, nós podemos perceber que Ló estava na porta da cidade. E revela que, ao fato de estar na porta da cidade, eles tinham uma função especial em Sodoma e Gomorra. Geralmente, as pessoas, quando tinham algumas questões jurídicas para poder tratar, procuravam os anciãos, os líderes que estavam assentados na porta da cidade para poder declarar e fazer o veredito a respeito das suas questões. Nós encontramos isto no livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 ao verso 21, e no livro de Amós, capítulo 5, verso 15. Mas os homens daquela cidade, como estavam enfurecidos pelo fato de Ló não abrir as portas para que eles pudessem abusar, a Bíblia diz que os anjos que estavam dentro da casa, eles atingiram os homens que estavam fora da casa com cegueira para poderem levar para fora da cidade Ló e a sua família.
É o momento que os anjos estavam conduzindo Ló e a sua família para fora da cidade. E para que isso pudesse acontecer de uma forma mais rápida e veloz, os anjos tiveram que pegar nas mãos Ló e a sua família. Os genros de Ló não aceitaram sair da cidade, acreditaram que a conversa de Ló não era uma conversa verdadeira, não haveria sentido, não iria de fato acontecer o que Ló estava dizendo para eles. E Ló então agora, ao convencer as suas 2 filhas e convencer também a sua esposa, mas a ordem dos anjos era: não olhem para trás. E acredito que naquele momento em que os anjos estavam levando Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa para fora da cidade, creio que a esposa de Ló, pensando na sua casa, pensando na sua riqueza, pensando na sua moradia, pensando em tudo aquilo que ela tinha dentro de casa, contrariando as ordens dos anjos que não deveriam olhar para trás, ela se voltou para trás e se transformou numa estátua de sal. Nesse momento, nos leva a pensar na maneira como nós temos vivido nos dias em que nós nos encontramos. O que é que nos tem prendido nesse mundo? O que é que nos tem escravizado nessa terra? Muitas vezes nós construímos armadilhas para que nós mesmos possamos cair. Muitas vezes nós acumulamos riquezas que poderão nos impedir de entrarmos nas mansões celestiais. Às vezes nós montamos um guarda-roupa e será o nosso guarda-roupa que poderá nos tirar o privilégio de herdarmos a salvação em Jesus Cristo. Para outras pessoas poderá ser o que está contido numa geladeira. Nós precisamos viver os dias de hoje nessa terra, mas nós não podemos perder o foco da eternidade. Nós não podemos deixar de entender que nós vivemos como peregrinos nessa terra. O Senhor sonha que um dia o seu povo possa estar com Ele por toda a eternidade, e é a razão pela qual a esposa de Jó perde a sua vida. A destruição sobre Sodoma e Gomorra, ela é real. A Bíblia fala que Deus derramou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Fez com que todos os seus moradores nos seus pecados fossem destruídos para sempre. Não se encontrou registro de pessoas que conseguiu sobreviver após os juízos de Deus terem caído sobre a face daquela terra. Não será diferente quando o juízo de Deus cair sobre a face dessa terra. Algumas pessoas que imaginam que poderão sobreviver, alguns que estão acreditando que poderão construir uma cápsula ou fugir para algum lugar para que não possa sofrer dos juízos que se irão cair sobre a face dessa terra. Mas é um engano satânico, não haverá oportunidade, não haverá saída. A única maneira pela qual nós podemos hoje recebermos a salvação é recebendo a Jesus, é nos colocando nas suas mãos, é crendo nas suas promessas, é vivendo o que de fato a palavra de Deus pede para que nós possamos viver. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, nós seremos livres dos juízos que irão cair sobre a face dessa terra. Mas o capítulo 19 também nos apresenta a origem dos moabitas, porque quando os juízos estavam caindo sobre Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava próximo de Sodoma e Gomorra chamada Zoar, Ló pediu para que os anjos os levassem para lá. E os anjos os levaram. E aquela cidade, acredito, por estar tão próxima a Sodoma e Gomorra, seria destruída, mas por amor a Jó, pelo amor a Ló, pela misericórdia de Deus para com a família de Ló, Deus poupou a cidade de Zoar. Acontece que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra estavam mortos. Ló e as suas filhas estavam sozinhos, e Ló era um homem idoso. Já não tinha mais idade para formar um novo casamento. As filhas de Ló eram jovens, virgens, e queriam se casar. E não havia pessoas ali próximas para que elas pudessem assumir o compromisso do casamento. O que fazer? E elas, creio que influenciadas pela cultura de Sodoma e Gomorra, deram bebida alcoólica para o seu pai, e Ló bebeu, e idoso, elas se envolveram sexualmente com o seu pai e conceberam filhos dessa relação incestuosa, indevida, que não deveria acontecer. E dessa relação incestuosa, indevida, pecaminosa, veio a linhagem
dos Moabitas e Amonitas, povos que se tornaram inimigos do povo de Deus. Lutaram contra o povo do Senhor. Queriam ver o fim da nação de Israel. E aqui nessa manhã, eu creio que cada um de nós precisamos refletir na maneira como nós temos vivido. Sodoma e Gomorra é um exemplo do que Deus um dia fará sobre a face dessa terra. Ló representa o remanescente de Deus que saiu na hora certa, no momento certo, salvou a sua vida e a vida das suas filhas. Tenha certeza, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas Deus um dia irá tomar a atitude para salvar todos aqueles que aceitaram e creram no seu nome. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que cada um de nós possamos fazer parte desse remanescente e vivermos uma vida de fidelidade para com o Senhor. Se vivermos dessa forma, eu tenho certeza que um dia nós também seremos livres dos flagelos que irão cair sobre a face dessa terra e receberemos a salvação em Jesus Cristo. Bondoso Deus e Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós queremos a cada dia viver as Suas verdades. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.